Pergunta para o Ciro. A joint venture da Credipronto com o Itaú foi firmada em 2017 com prazo de 20 anos, terminando em 2027. Após isso, haverá uma renovação? Como fica a Credipronto? Como que a gente deve imaginar esse período de renovação aí da Credipronto com o Itaú? Legal. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Eu não sei se todos possuem esse conhecimento do Eduardo em relação à Credipronto. A Credipronto é uma joint venture, como foi falado, entre a Lopes e o Banco Itaú, na promoção de financiamento imobiliário. A Credipronto ela nasceu no final de 2007, com o Soft Open durante o ano de 2008, e o nosso contrato de 20 anos de exclusividade vai até junho de 2028. A Credipronto, ela promove o financiamento, o funding do financiamento vem do Banco Itaú. Então, a Lopes, ela é remunerada nessa sociedade de duas formas, e aí que está o grande vantagem dessa empresa da Credipronto em relação a essas outras empresas de promoção de financiamento. Toda empresa de financiamento recebe um percentual pela concessão, pela captação de um financiamento, pela originação de um financiamento. O que recebe uma espécie de comissão, que gira em torno de 1%, alguma coisa assim. Então, toda empresa que nasce agora, por exemplo, foi comprada, foi adquirida por uma startup, uma das empresas muito, muito boas, por sinal, mas elas são remuneradas por essa intermediação, vamos colocar assim. A Lopes, ela participa do resultado do financiamento concedido. Qual é o resultado do financiamento? A taxa de empréstimo, né, abatida pela taxa de captação, que, a grosso modo, vamos falar que é a poupança. Então, existe esse spread, a gente tem um P&L virtual e a Lopes participa 50-50 do resultado dessa operação toda. Lembrando que nós não participamos do risco de funding, isso tudo é do Itaú, entendeu? Então, eu não sou financeira. Quando a gente abriu o capital, explicamos isso para o banco na época, eu não posso assumir uma operação de crédito, né? Então, isso ficou todo o custo de operação financeira é do Itaú, mas a gente participa do resultado. E a Credipronto talvez seja a principal fintech do mercado imobiliário. A Credipronto, ela, pela prestação de serviço dela totalmente digital, você no site da Credipronto, você simula, se candidata e aprova e obtém o financiamento, você só não pode assinar o financiamento, contrato seguro, por força do contrato de financiamento, que ele tem força de escritura pública, então ele vai para o cartório para registro, e o cartório não aceita assinatura digital, tem que ser física, mas mesmo assim você pode ficar em casa que a gente leva o contrato até você. O prazo de concessão, de obtenção e liberação do financiamento é o mais rápido que existe no mercado. Por quê? Porque toda a gestão da Credipronto é feita pela Lopes. E a Lopes, ela impôs no financiamento o mesmo ritmo do mercado imobiliário, não o ritmo da agência bancária das 9 às 4. Então, essa é a grande diferença. E por que nasceu a Credipronto? Vamos lembrar também que essa cultura do financiamento imobiliário é muito jovem, Floriano. A gente aqui, 90% ainda aqui no Brasil, a hora que vai comprar um imóvel, primeiro você vai acessar o site e vai escolher o imóvel. Depois você vai no banco e vai perguntar do crédito. Pô, mas aí você descobre que você tem mais ou menos crédito daquele imóvel que você procurou. Aí você vai ter que recomeçar tudo de novo. Normalmente, nos Estados Unidos, por exemplo, primeiro você vai no banco. Quanto é que eu consigo aqui de financiamento? Ah, tanto. Aí eu vou no mercado. Mas o que a Credipronto ela começou a fazer foi o One Stop Shop. Esse foi o conceito criado. Ou seja, no mesmo lugar, você faz a aquisição do bem e já tem a concessão do financiamento. Fazendo uma comparação, é a mesma coisa da loja de carro, da concessionária. Você nem sabe quem é o banco que está lá te financiando, você foi lá, comprou o carro, fez a prestação, contratou o financiamento ali na hora e já sai com o carro. Então é o mesmo conceito. E hoje, pessoal, a Credipronto no ramo privado, vamos excluir a Caixa Econômica, que é banco público, eu sou a quarta operação brasileira na concessão de financiamento. Eu só perco para o Itaú, Bradesco e Santander. Eu já sou maior do que o Banco do Brasil. Caraca! Sabia disso? Eu, ano passado, 2020, eu bati o recorde de concessão de financiamento e nesse ano de 2021, só no primeiro semestre, eu já engolei o ano passado. Então, a gente tem tudo aí para fazer um outro recorde em 2021. E o risco da não renovação? Então, chegando aí na renovação, então, só para conceituar aí toda essa questão da Credipronto, nós não começamos a conversar ainda com o Itaú, tá? Uhum. Não existem ainda conversas visando isso, a gente tem ainda 6, 7 anos pela frente, mas eu acho que a gente tem tudo para fazer algo ainda melhor, entendeu? E não vejo grandes questionamentos, vamos dizer assim. A gente não pode falar ou afirmar
iremos renovar ou não iremos renovar, até por se tratar não só por uma coisa futura, mas até para não criar nenhuma informação, nenhum guidance aí como companhia aberta. Mas assim, apesar de a gente não ter conversas iniciadas, eu estou te colocando todo um cenário extremamente positivo. Você pode concluir aí o que vai ser o objetivo da gente. A gente pode concluir fazendo algumas perguntas aqui, vamos só entender. A captação é 100% feita pela Lopes, ou seja, a aquisição do cliente é da Lopes. E a questão do financiamento é do Itaú. É meio que essa divisão. O Itaú entra com dinheiro. O Itaú entra com dinheiro. Eu te apresento lá. Você entrou na loja e detalhe. E a Credipronto, ela é white label. Ou seja, não é você só pode fazer parceria com o Itaú. Exatamente. Não. Eu só ofereço o Banco Itaú. Do Itaú. Não, mas você pode fazer em outras corretoras também. Em outras imobiliárias. Exatamente. Então, eu tenho mais de 1.000 parceiros, para você ter uma ideia, pelo Brasil, aonde eu faço financiamento imobiliário, entendeu? Então eu vou fazer uma construção que você me corrija se eu estou errado. Vamos lá entender, galera? Só para ver o que concluir, vocês comentem aí se faz sentido ou não. Eles dividiram, na minha opinião, muito coerente. Um faz a captação, que tem dois grandes valores no financiamento. Quem dá o dinheiro e quem arranja o cliente. E na realidade, vamos ser sinceros, o que tem mais valor é quem arranja o cliente. Porque dinheiro não muda muito. O dinheiro você tem do Itaú, tem do Bradesco, tem de várias fontes. Mas, beleza, a gente sabe que dinheiro não é escasso, principalmente o Itaú não é escasso. Mas a captação de cliente tem uma certa limitação, porque se a Lopes não pegar o cliente, talvez ela vá pegar o cliente e oferecer para outro banco, porque basicamente ela tem o cliente. E o cliente aí, todo mundo sabe, quem acompanha resultado é a maior dificuldade, você paga um CAC, você tem um gasto muito grande. Então eles dividiram da seguinte forma. Um tem o custo e a operação do financiamento, do risco de crédito, que é o Itaú, e o outro tem a captação do cliente. Na minha humilde visão, não existe nenhum desalinhamento. Eu acho que para você continuar uma parceria ou encerrar uma parceria, o que tem que haver um desalinhamento de interesse. Alguém está ganhando mais, outro está perdendo, alguma coisa. Nessa minha visão, existe um risco muito pequeno disso acontecer, de ocorrer um encerramento, e se acontecer o encerramento, eu acho que a Lopes fica totalmente aberta para tentar fazer uma parceria com um Bradesco, um Santander ou qualquer outra empresa que tenha esse foco e dá crédito. Então, eu acho que esse risco é bem pequeno, realmente, eu acho que faz bastante sentido. Pelo menos se eu não pulei nenhuma parte aí, pela construção que você fez. Tá perfeito. E eu acho que, para concluir, eu acho que foi parte da pergunta do Eduardo também. O que a gente também tem esse sentimento é da não percepção do mercado acionista do valor da Credipronto. É claro que a gente sabe que hoje o valuation das empresas listadas em bolsa está muito prejudicado em função de fatores externos às empresas. Mas se você pensar que só no primeiro TRI eu tive uma receita de 30 milhões de reais da Credipronto, desculpa, no primeiro semestre, se você anualizar isso e jogar um múltiplo aí, você vai ver que, pô, sei lá, só a Credipronto sozinho vale hoje 3, 4 vezes o que a Lopes está avaliada.